Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Muita alegria que estamos aqui, para mais uma vez a gente trazer aqui uma fala, algo que nos acalanta, algo que nos acolhe, algo que nos faz um pouco mais assim, equilibrado. Dentro de uma casa de oração, todos nós estamos para esta finalidade. Aqueles que são trabalhadores, da mesma maneira daqueles que vêm para ser acolhidos. Hoje eu estou sendo acolhido mais uma vez por esta casa. E é com muita satisfação que estamos aqui para falar do Evangelho, para falar daquilo que Jesus nos trouxe há um bom tempo atrás, há mais de 2000 anos, e que consagrou dentro do contexto da humanidade, mudando a história dela, antes e depois dele. Então é algo impressionante que a gente precisa compreender. Porque dentro da sua proposta, da sua filosofia, da sua doutrina, a que foi portador, nos trouxe uma carta de alforria, para que a gente pudesse nos compreender, nos entender, como espíritos, como alma. Então ele vem agora fazer uma nova proposta, uma nova condição para que a gente consiga o quê? Nos vermos neste mundo. Porque até então, naquele tempo, aqueles que tinham as dores do físico, que a gente poderia dizer assim, naquele contexto mais materialista, onde aquele que passava por necessidades, estes eram o quê? Aqueles que não eram merecedores da graça, de um Deus. Segundo o quê? Segundo os relatos de época, segundo o entendimento de todos que trabalhavam dentro do eixo do sacerdócio, dentro do eixo, de alguma forma, dentro daquilo que as Escrituras traziam. Mas era o quê? A leitura do homem, a interpretação do homem. Deus sempre é bom, porque quando Jesus foi questionado, bom mestre, para se fazer alguma pergunta, ele disse: por que me chamaste de bom? Bom é o Pai. Então Jesus ainda mostra que ainda ele está num caminho, ou seja, o Mestre Jesus evolutivo. E ele nos dizia com muita propriedade assim: sois deuses, o que eu faço podereis fazer muito mais. Então ele agora ele começa o que? A nos dar uma possibilidade. Porque até então a gente tem o que de bom? Nada. Mas quando Jesus diz: sois deuses, o que eu faço podereis fazer e muito mais. Então daí a gente tem o quê? Uma sinalização de que a gente pode. A gente pode chegar a um contexto melhor. E esse ensinamento, ele é trazido dentro de todo o eixo do cristianismo para que a gente possa implementar todo esse significado. A prece é, de uma certa maneira, um ponto estratégico onde Jesus também o quê? Traz o seu ensinamento. Mas antes de falarmos da prece, precisamos falar do pensamento. O que é o pensamento? Alguém teria condições de parar de pensar aí? Não tem jeito. É um atributo, ou um dos atributos principais do espírito, da alma. Alma e espírito, dentro do entendimento do espiritismo, o espírito encarnado, conforme foi dito ainda há pouco, o espírito encarnado, quando ele está no corpo físico, ele é portador temporário do corpo físico. A alma tem um corpo ou o corpo tem uma alma? A gente precisa compreender esse negócio. Qual será que é o detalhe? O corpo tem uma alma ou a alma tem um corpo? Então, ou seja, a alma, atualmente ela é portadora de um corpo físico, um instrumento para a sua jornada. E da mesma forma que a todos aqueles que nos antecederam, dentro do contexto do núcleo familiar, aqueles entes queridos que já estão na pátria espiritual, esses espíritos, que estão no mundo espiritual, desencarnados, podemos chamar assim, eles também estiveram encarnados, ou seja, o espírito encarnado chamado alma.
Então, esta alma que vos fala, este espírito encarnado que vos fala, é o mesmo. Então, entendendo essa construção, a gente vai compreender que o nosso corpo físico, ele tem uma instrumentação para que o espírito possa fazer a sua evolução. A evolução intelecto-moral, a qual nós estamos aqui, por exemplo, nessa existência física fazendo. O aprendizado é grande, através de uma leitura, através da experiência da vida, né? E a questão evolutiva moralmente, ela se faz dentro do quê? Dentro de todas as religiões que processam o quê? Né? O cristianismo, que processam outras normativas, outros dogmas, podemos chamar assim, que transformam o homem para o bem. Então a prática do bem, ela vale em todo o eixo, né, da evolução. Então o pensamento, ele é um atributo principal desse espírito. Né? Através do pensamento, a gente constrói, a gente faz o quê? A nossa modalidade, né, psíquica. A gente constrói o nosso painel, e cada um tem um painel psíquico. Por exemplo, quando Jesus diz que nós deveríamos amar o nosso Deus, né? Amarás o teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. Amarás o teu Deus. Por quê? Através do meu pensamento, através, né, do meu entendimento, eu construo um Deus. Leon Denis, uma frase bastante interessante que ele traz, que esses dias eu estava lendo num livro de Sueli Caldas Schubert, ela traz uma frase de Leon Denis, dizendo assim, que o que tem no universo está aqui. E o que tem aqui está no universo. Então, quando Jesus diz, sois deuses, o que eu faço podereis fazer e muito mais, há uma relação profunda e simbólica. Porque qual é o meu universo? Ele está aqui. Um universo alegre, um universo que me deu que a coragem, um universo do entendimento que tudo está dentro de um equilíbrio, um universo que eu entendo que existe o quê? Uma lei de causa e efeito. Então, o que está no universo está aqui. É o meu íntimo. Este é o meu universo. E o que está aqui, está lá. Por quê? Porque tudo que eu realizo, eu disponho para o universo. Então, esta sintonia, isso faz com que a gente crie em nós, de uma certa maneira, o quê? Um painel, uma tela mental, uma mente mais ou menos equilibrada, de acordo com os nossos pensamentos seguidos. A neurociência, né, há relatos aí na neurociência, que nós fazemos em torno de 70 mil pensamentos por dia. Tá bom assim? 70 mil, que equivale em torno de 3 mil por hora. Em torno de 48 por minuto, ou 50. Então nós já estamos falando aqui um tempinho já, né? Já ocorreu uma série de pensamentos, que às vezes a gente nem percebe. Mas, né, essa condição neurológica, né, que está o quê? Está toda conectada através das sinapses, né, onde esses neurônios têm ali os mediadores químicos que vão o quê? Que vão conseguir nos nortear dentro de um contexto. Esses, né, neurotransmissores naturais, que conforme nós temos esse universo, a gente consegue então elaborar. Então, esta elaboração que a gente vai realizar, de acordo com as nossas ações, ele vai permear em nosso cérebro aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente produz, através do nosso metabolismo mental, que a espiritualidade chama, quando a gente tem essa aura, é chamado do nosso hálito mental. Então nós podemos entender que esse hálito mental precisa ter o quê? Uma higienização. Precisa estar o quê? Melhor
Porque se nós não fizermos a nossa higienização dental, como é que é o nosso hálito? Não fica bom. Não é? Então nós precisamos trabalhar melhor este contexto para que a gente possa o quê? Trazer para o nosso pensamento uma criação de algo melhor. Para que a gente possa o quê? Guiar, né, nessas sendas aí que a gente vai caminhar de acordo com o nosso propósito. Joana de Ângeles diz que nós estamos ainda num charco. É difícil estar no charco. Mas não é no charco do planeta, não. Ele está dizendo que nós estamos no nosso charco. Que vai chegar uma hora que nós vamos sair dele. E a gente vai, né, sair dele entrando num terreno mais árido. Mas por enquanto a gente está o quê? Nas nossas dificuldades morais, né, que ainda o quê? Fazem parte de um processo evolutivo que é natural. Então a gente precisa entender que, né, nós estamos no eixo ainda do nosso início de jornada espiritual, que Joana nos chama de infantis espiritualmente, no sentido da evolução. Agora, aquele que ainda está na infância, ainda não congrega em si o melhor modelo para um caminho. Mas o modelo de guia segundo a espiritualidade é Jesus. Quando nós fazemos um exame no laboratório, um exame clínico, vamos medir a glicose, ou de repente fazer o lipidograma, nós temos que ter um padrão. Não tem um padrão para poder verificar se a gente está dentro ou está fora. Um limite de tolerância, coisa e tal. Então Jesus é modelo e guia. Se ele é modelo e guia, né, o espírito mais perfeito que passou, né, por este planeta até hoje, então daí a gente pode, o quê? De uma certa maneira, ter um padrão de comparação. Ah, mas está muito longe, sim. Então nós temos apenas traços daquilo que o mestre tem. Mas se naquele tempo ele dizia sois deuses, opa, então já é alguma coisa. Então a gente pode. Como que eu vou exercer toda essa dinâmica minha? Através, né, daquela velha frase, conheça-te a ti mesmo. Nos conhecermos como espírito, como alma. Por quê? A gente se conhece sob essa medida aqui. Ou é 42, ou é 44, né? Um pouco mais, um pouco menos. O espelho que reflete a nossa, né, a nossa imagem aqui, isso a gente se conhece. Mas dentro, a alma que é perene, porque um dia esse corpo físico vai ficar por aqui. O princípio vital que ele adquiriu logo no início da jornada, quando nasceu, vai se perder com o tempo. Então nós somos imortais, claro, mas o que fazer com a imortalidade? Então precisamos ainda, né, rever toda essa construção que a gente tem visto até hoje. Jesus disse assim: eu não vim destruir a lei, né? A lei que antecedeu, que era a lei mosaica, a lei imutável, divina. Não vim destruí-la, mas dar-lhe cumprimento. Então cumprir significa o quê? Já está estabelecido, agora eu tenho que fazer as ações. Então este pensamento vai fazer com que a gente construa uma vida mais o quê? Mais eficiente em termos de equilíbrio ou não. Os neurônios são os mesmos. Agora, conforme eu estou agindo dentro da minha tela mental, com os pensamentos que estão sendo criados, os neurônios vão estar ali trabalhando com os hormônios que são o quê? Que são liberados de acordo com aquilo que eu concedo. Então, quando a gente está irritado, que tipo de neurotransmissor vai estar ali? Então, nós temos o quê? Uma série de neurônios que estarão dentro desse contexto. Noradrenalina, que são o quê? Colocados ali, uma série bastante o quê? Intensa. Mas quando eu faço, né, uma atividade física, quando eu tenho uma ação afetiva, amorosa, de carinho, de afeto, eu já vou para outro caminho. Serotonina, uma série de outros hormônios que estão ali para isto. Então nós somos o quê? Um processador automático do espírito aqui
está vivendo esta existência física. E esse pensamento ele congrega, né, através das vibrações, através da lei de afinidade, com outros semelhantes. Hoje nós estamos aqui, né, num grupo reunido para, né, uma fala do Evangelho, uma construção de harmonia. Esse pensamento é o quê? Ele é harmônico e nos traz o quê? Uma possibilidade maior. Quando Joana de Ângeles diz a Divaldo para que ele, quando ele é levado ao plano espiritual para participar de uma palestra, e ela diz: Divaldo, fique quieto. Ele fala: eu estou quieto. Fique quieto com o pensamento. Está o quê? Então nós precisamos o quê? Saber controlar isso. Agora, nós precisamos entender como tudo funciona. Será que, quando a gente pensa coisas boas, né, harmônicas, será que a gente não fica mais, né, mais tranquilo? A gente não está mais aceptível, né, também à mesma possibilidade de afeto? É desta forma. Agora, quando a gente está irritado, como é que será que fica o nosso humor? Não fica bom, claro. Por quê? Porque esta condição não nos favorece a ter o quê? Uma postura ideal para as ações. É sempre assim. Agora, lembrando que nós temos também o quê? O mundo físico e o mundo espiritual. Quando Kardec define o que é o Espiritismo, ele diz assim: o Espiritismo, dois pontos, é a ciência. Ele começa assim. É a ciência que estuda o espírito dentro da sua origem, natureza, o seu destino e a sua relação com o mundo físico e o mundo espiritual. Então, cientificamente, vai entender o quê? Esta propriedade, né, que somos real, que é a alma. Estudar a sua origem, a sua natureza. Qual é a nossa natureza? Qual é a origem? E qual é a destinação? A destinação nossa é o progresso. Este é o destino. Aquela frase que diz, né, o destino a Deus pertence, não tem um ditado popular? André Luiz diz assim: o destino pertence à alma. O destino pertence à alma. O meu destino pertence a quem? A mim. Não é a Deus, porque Deus sabe de aonde a gente deve chegar. Mas o meu destino pertence a mim. Então eu preciso alterar a minha rota dentro de algumas coisas que a gente pode estar equivocado. Mas aonde a gente vai estar com toda essa sintonia? Com o ensinamento do Mestre. Naquele tempo de Jesus, os apóstolos estavam preocupados. Por quê? Jesus havia dito que ele iria voltar ao Pai. Quando Jesus diz que vai voltar ao Pai, aqueles apóstolos, aqueles seguidores, ficaram pensando: mas, puxa vida, ele vai nos deixar? Será de nós? Não é assim? Quando o Chico estava mais velhinho ali no templo, foi perguntado a ele: Chico, o que vai ser do Espiritismo depois que você desencarnar? Ele diz: não tem problema. Morre um mato, nasce o outro. Não é? Então é simples como o Chico. Claro, ou seja, ele está mostrando assim: não se preocupe. Né? Claro que ele está falando humildemente, um mato. Mas não se preocupe, porque haverá outro. Haverá outro. Então Jesus disse que iria retornar ao Pai e rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador, que ficaria conosco para sempre. Então a gente vai ter que lembrar, né? Ficar conosco para sempre. Moisés não ficou. Ficou no ensinamento, mas não no corpo físico, nem mesmo o Mestre. Mas ficou para sempre o quê? Aquilo que ele seria um outro Consolador. Que o Espiritismo chegou ao seu tempo. Agora, são as vozes dos Espíritos. O ensinamento do plano espiritual
este fica para sempre. Porque estará a partir daí aonde? No nosso entendimento, porque também somos espíritos. Mas a gente vai processar isso de acordo com o nosso tempo. Não tem como a gente ser tão entendedor como Chico, como Divaldo, como Raul Teixeira, porque o nosso tempo ainda é o quê? Um pouco mais, não atrasado, mas o nosso tempo de maturidade ainda não chegou. Mas vai chegar, porque a sazonalidade de cada alma está nela. A sazonalidade de cada um está em si. Na maturidade espiritual que deve o quê? Anelar no contexto pronto para entender o mecanismo. Conforme diz Vitor Hugo, quando nós compreendermos o mecanismo, a gente entra na engrenagem e nunca mais consegue parar. O mecanismo do aprendizado. Entendemos como espírito. A partir daí a gente começar o quê? A buscar para nos conhecermos melhor. Fazer a autoiluminação, sem preguiça, com verdadeira o quê? Capacidade de buscar si mesmo ali, nos ensinamentos que tem tudo aqui, numa doutrina como essa. Isso a gente vai o quê? Então, por exemplo, a inovação tecnológica do planeta, tem como parar? Tem como parar? Quem fala assim, mas estamos na última geração desse produto aqui, acho que não inventa mais nada, amanhã já tem outro. Ou seja, em 2 minutos já tem outro. Com novas possibilidades, porque esse mecanismo é o quê? Não tem como voltar. A alma vai ser assim, no aprendizado próprio, evolutivo. Agora, quando a gente também adentrar, segundo este autor espiritual, entrarmos também no mecanismo da sabedoria, ou nessa engrenagem de que precisamos evoluir moralmente, praticar o bem, e através dessa prática do bem a gente vai moldando diferente as roldanas, a engrenagem maior, a gente diz, eu não paro mais. Porque hoje nós tomamos água hoje, nos alimentamos hoje. O corpo físico pede, naturalmente, sim. Ele não vai estar registrando assim, toma água. Não. Automaticamente, a fisiologia pede o quê? A parte material para a alimentação. A alma, a fisiologia da alma, vai pedir o quê? A caridade. A partir daí a gente entendeu a engrenagem. Não para mais. E Jesus convidou naquele tempo. E os apóstolos então preocupados, porque o mestre ia embora. Mestre, indo embora, como que a gente vai ficar sem o Senhor aqui? Ele diz, não, mas eu vou ter que ir embora, falou da mensagem, aqui ele veio. Então eles pediram, mas poderia deixar alguma coisa para a gente poder conversar com esse Pai que tanto o Senhor fala para nós? Porque Jesus foi o primeiro a chamar Deus de Pai. Foi o primeiro. Jesus, na sua psicologia, na sua pedagogia, chamado de mestre por excelência, não se permitiu se chamar de doutor, apenas mestre. Mestre é aquele que ensina. Então ele traz o quê? Para nós que estamos na dificuldade, como naquele tempo estávamos, ele traz assim, que um pai é um pai de amor, um pai de amor e justiça, um pai que faz o melhor para o filho. Então ficou mais fácil de entender, porque todos nós temos um pai, ou não? Um pai está perto de nós, sim ou não? Mas se eu briguei com ele, está afastado, mas a gente tem um pai. Este pai, então a gente tem uma referência como alguém que é acessível. Porque se falar Deus, mas como que esse Deus? Mas Jesus falou, Deus é o Pai. Então agora, se Deus é o Pai, então eu posso chegar ao Pai. Porque agora nos dá uma outra transformação de entendimento. Então Jesus sempre falava desse Pai. E os apóstolos queriam entender também, ou reconhecer esse Pai de uma certa maneira.
Então eles pedem uma prece ao mestre, para que pudesse ter essa condição. E Jesus faz o quê? A prece dominical. A prece dominical, pelo fato de ser o quê? A prece principal. Aquela prece primária, primeira, que Jesus coloca. Jesus sempre estava em prece, embora tinha muita capacidade, claro, mas ele sempre estava em prece com o Pai. Por quê? É uma forma de ir através da prece pelo estado o quê? Pelo estado vertical. A prece vai nos favorecer, nos ligar com o Criador. A prece vai fazer com que a gente consiga nos permitir um contato. E a prece a gente pode fazer de várias maneiras. A prece não precisa ser o quê? Rebuscada com tanta coisa. Porque a prece é sentimento. Estávamos com uma criança aqui na boca, mas um jovenzinho ali. Quando a gente é bem jovenzinho, bebezinho, 2 anos, 3 anos, tá? A mamãe começa a fazer a prece para nós, sim ou não? Não é? A mamãe, o cuidador, a vovó, aquele que está com a criança. E ela ensina a fazer uma prece. A criança não sabe balbuciar nada, de nome, coisa e tal. Mas ela começa o quê? A sentir. Então a prece, ela não é uma expressão vocabular. Porque muitas vezes a gente está tão agoniado que a gente não consegue nem formar a palavra. Mas a gente tem o sentimento. Então a criança começa a formatar o sentimento. Então Jesus corresponde dentro desta maneira que a prece ela deve ser o quê? Um sentimento. Ele diz assim, olha, se você quiser fazer uma prece, vá até seu quarto. Fique ali, no seu íntimo. E faça a prece para aquele que nos criou. Para o Pai. Então ele recomenda o quê? Se reservar, porque o sentimento que eu tenho, eu amo o meu Deus, conforme o meu sentimento. Por mais que fale, mas Deus é bom, mas quando Deus é bom, eu passo fome. Eu não tenho onde morar, eu tenho dificuldade, eu tenho doença, como que Deus é bom? Mas a expressão então do sentimento, ela tem que ser elaborada aqui. Deus, ele vai aonde? Bem no nosso sentimento. Ele não vai no conjunto de palavras. Ele não vai. Ele vai no sentimento. Onde realmente ele acolhe aquela mensagem. Mas Jesus também disse que quando formos fazer uma prece, ou depositarmos algo no altar, que a gente deve o quê? Ter eliminado conosco qualquer coisa contrária à lei do amor. Foi perguntado ao mestre, qual o sacrifício mais agradável a Deus? Agradável a Deus. Porque o sacrifício daquele tempo era fazer uma oferta da melhor qualidade. E de repente a gente precisa também fazer uma oferta da melhor qualidade para Deus. E qual é essa oferta? Jesus diz assim, quando chegar tarde para depositar a sua oferenda, antes disso, reconcilia-te com o seu adversário. Porque se você tiver uma contenda com ele, arruma logo. Porque não é fácil não. Tem um sacrifício maior do que você ir lá e perdoar aquele irmão? Existe alguma ovelha melhor que isto? De modo algum. Estamos falando da época da parte da matéria que o sacrifício era este. Porque eu amo Deus e vou dar o melhor que eu tenho, que é essa res. Mas temos que dar o melhor nosso, que é o quê? É a essência. A essência divina que está em nós, porque nós somos criados através do Pai, de amor. Se numa pintura, num quadro de pintura nós temos os traços daquele pintor, na literatura nós temos os traços daquele literário, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, cada um tem seus traços. E quando olha, eu estou entendendo, sim, isso aqui é um clássico de Machado de Assis. Agora, se Deus nos criou, Ele é amor, os traços estão aqui.
Agora falta o quê? Expressá-lo. Mas para expressar isto, há necessidade de executarmos. Quando Joana diz a paciência é a exteriorização da paz. E a paz é um tesouro. Alguém acha tesouro todo dia na rua? Hã? Não tem como achar tesouro, não acha tesouro. Porque é difícil de achar. Agora, nós temos um tesouro chamado paz, que está aqui. Agora eu preciso fazer o quê? Um caminho para estar comigo. Vou chegar até ele. O ensinamento evangélico, o ensinamento do mestre, ele que vai nos conduzir a isto. Mais cedo ou mais tarde. Porque o ensinamento do mestre é para a alma. É um ensinamento universal. Porque a lei do universo, ela está numa lei do amor. Então, esta condição vai fazer com que, através da prece, a gente comece a moldar em nós a melhor construção. Podemos fazer a prece, então a gente perdoa, vem, traz ali, um coração limpo para a prece. E aí sim, podemos fazer a prece de 3 maneiras, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos fazer a prece através do quê? Através de uma glorificação. Glorificar ao Pai. Né? Podemos também fazer um agradecimento. E podemos fazer também rogativas, pedidos. E na mesma época do Mestre Jesus até agora, qual será das 3 que a gente faz mais? Glorificação, agradecimento ou pedido? Por que será? Eu já falei aqui. Por quê? Nós somos infantis espiritualmente. E criança pede ou não? Criança pede. Não é não, vovó? Pede. Criança pede. Agradece pouco, mas depois que ganhou. Não é assim? Então nós temos ainda esta impressão em nós. Mas Jesus já mapeou tudo. E o Evangelho segundo o Espiritismo também traz desta forma. E Jesus ainda disse o quê? Pedi e obtereis. Procura e achareis. Bata e a porta se abrirá. São 3 sinalizações que a gente tem que encarar de uma forma o quê? Bastante literosa. Porque Jesus diz, pedi e obtereis. Agora, será que a gente sabe pedir? Não é? Será que a gente não sabe pedir? Porque a arte de pedir, ela está aliada à sabedoria de eleger. A arte de pedir está o quê? Aliada à sabedoria de eleger. Então tem que pensar, né? Porque eu tenho que saber eleger meu pedido. Para que eu possa construir esse pedido. Né? Quem diz essa frase? Manuel Flamengo de Guimarães. Não sou eu. Eu tenho que dar o quê? Os créditos às pessoas ou aos espíritos, onde a gente busca, de repente, alguma frase, alguma informação que a gente traz. Então a gente precisa, pedir e obtereis, mas o que eu vou pedir? O que eu preciso pedir? Porque o Pai de amor e justiça, Ele não vai dar tudo que a gente pede. A gente que é um pouco mais, assim, inferior comparado com a evolução de um pai, de Deus, claro. A gente, muitas vezes, um filho pede alguma coisa e a gente, deixa eu ver se cabe, né? Não é? A gente vai com cautela. Mas agora tem uma lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, ela que rege todas as nossas o quê? Orientações, da vida. Então, pedir, a gente pede. Mas será que a gente pede mais a parte material ou de repente mais a parte moral?
As duas coisas tem que pedir, né? Sim, Jesus foi muito claro. Dai a César que é de César e a Deus que é de Deus. Então esse conjunto tem que estar em equilíbrio. Mas a parte material, ela é o quê? Ela tem que estar junto, mas ela não deve ser o quê? Então, mais o quê? Caracterizada ali nos pedidos do que esta. Joana de Anjos, mais uma vez, ela diz assim que a gente deve pedir o quê? A coragem moral para os enfrentamentos. A gente deve pedir a benevolência, né? Pedir as virtudes. Mas pedir as virtudes não é assim, você pede, né? Pedir e obtereis. Para obter, você precisa agir. Não está assim, é pedido e vai ser dado. Não. Pedir e obtereis. Mas para obter, peça a paciência. Eu tenho uma amiga na universidade, né? Ela dizia assim: Benício, eu não peço mais paciência nas minhas pressas. Por quê? Porque eu peço paciência, chega o instrumento. Eu não dou conta. Mas então, para a gente construir uma virtude, precisamos ter o quê? A instrumentação. Porque aquele que é virtuoso em termos de virtudes nobres, como a benevolência, a paciência, a tolerância, a prática do perdão, isto foi o quê? Não foi dado. Ele conquistou, ele conseguiu o quê? Através de várias ações, chegar até lá. Quem é mais paciente? Quem tem mais paciência? A mamãe ou a vovó? A vovó, não é? Por quê? Já tem uma cidade, alguém pode falar, depende. A vovó lá é brava. Assim, claro que tudo depende. Mas eu digo assim, ela tem mais experiência, agora ela sabe selecionar aquilo que de repente está o quê? Uma configuração mais o quê? Mais equilibrada. Então esse pedido que a gente deve o quê? Claro, devemos pedir saúde, devemos pedir o trabalho, porque o trabalho é lei. O trabalho é lei. É a lei universal. Tudo no universo é trabalho. Tudo é trabalho. E agora a gente não está no planeta Terra para a gente ficar por aqui, né? Assim, como diz aquele irmão espiritual, aqui é o planeta dormitório, que a gente reencarna e fica... Não, aqui é um planeta de prova e expiação que a gente deve o quê? Trabalhar muito pelo contexto material, claro, mas a gente deve o quê? Eleger para a alma aquilo que é para ela. O que levaremos daqui para a volta ao retorno espiritual? A pátria espiritual, que aliás aquele é o mundo causal. Nós viemos de lá, voltaremos para lá. Agora, o que levaremos para lá? Alguma coisa que cabe ao corpo físico? Nada. Levaremos apenas o quê? A construção do intelecto moral. E nunca perde. Que bom que nunca perde. Porque quando a gente volta, estaremos de novo com a nossa hereditariedade espiritual seguindo o caminho do progresso. É perfeita essa lei ou não? É claro que já estou entrando um pouco aqui na reencarnação. Porque é lei. Né? Não é um fato, né? Não é assim é uma lei reencarnar. Porque senão eu não dou conta de progredir. Porque eu sei que eu tenho uma limitação hoje. Eu tenho as dívidas morais comigo mesmo hoje. Porque tem hora que a gente não se aguenta, sim ou não? Eu falei, mas por que eu errei de novo? Por que eu não aprendi de novo? Mas que coisa não? Assim, pede, você vai obter. Mas se não é nessa reencarnação da próxima, você vai ter o quê? Mas o que pedir? Então a gente precisa o quê? Através de um caminho, né, desta doutrina, a gente começa a entendermos como espírito e a gente vai começar a classificar os pedidos. Qual o verdadeiro significado existencial? Qual será? Já nos fizeram essa pergunta? É mais fácil a gente ter perguntado assim, o que Deus quer de mim? Não é? Mas qual é o significado existencial? Qual o verdadeiro significado? Quando a gente pega as obras de Joana de Anjos, né? Ela tem várias obras que falam sobre isso.
entrega-te a Deus, ilumina-te, onde ela mostra o quê? Aonde a gente tem que entender o significado existencial. Porque se nós ficarmos com os olhos apenas, né, de uma forma obtusa aqui, quando a gente tem uma dificuldade grande, a gente cai. A gente cai. Por quê? Tudo aqui, para mim, é isto. Então, essa construção a gente tem que ir trabalhando de leve, para que a gente possa compreender qual foi o trabalho desse Mestre Jesus ao longo daquele tempo. Procure e achareis. Então tem que procurar. Por quê? É ação. É ação. Se nós ficarmos esperando, né, a transformação, isso não vai ocorrer, a transformação, através de uma difusão, como uma osmose, por exemplo. Por uma difusão não vai mudar nada em nós. Apenas pelas ações, né, valiosas que a gente precisa. A prática do perdão. Esta é uma ação, né, de maior eficiência. Porque quando Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar, 7 não, Pedro, 7 não, 70 vezes 7. Mas por quê? É difícil. Mas uma vez que você perdoa, você está tranquilo. Agora, como que eu começo a perdoar? Fazendo a ação do perdão. Porque é uma transformação, é um entendimento do próximo. Jesus perdoou? Ele nem se sentiu magoado. Ele nem sentiu qualquer, né, complicação de ordem, assim, povo ingrato esse aí, né? Não, ele falou, Pai, se dirige ao Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem, a minha parte está tudo certo. Né? Elevação de alma, uma expressão que é valiosa. Agora, esta prática a gente deve começar a construir, e pelas orações a gente consegue, porque a gente vai pedir esta dinâmica. Mas aí a gente vai passar pela prova. Mas não é fácil, será que eu estou preparado? A gente só vai estar passando pelas provas quando a gente está preparado. Ou será que não? Vamos estudar, a gente se ensina lá na universidade, o pessoal estuda em casa e vem para fazer a prova. Não é assim? Então a hora da prova é a hora o quê? De aplicar aquilo que estudou. Então nós estamos aí através do ensinamento do Mestre há mais de 2 mil anos. Esse aprendizado desse irmão maior, que nos trouxe com sabedoria, como a gente deve se reportar ao próximo. Quando ele foi perguntado, qual o maior mandamento? Mestre, qual o mandamento maior? Aí a gente tem que pensar, Jesus era sábio ou não? Quantos mandamentos Moisés trouxe? 10. Então os fariseus chegam ao mestre. Mestre, qual o mandamento maior? Jesus pensa, precisa saber responder isso. Porque se ele fala assim, não matarás. E alguém pode falar, mas, mestre, e honrar o vosso pai e vossa mãe? É verdade, tem esse também. E daí alguém ia falar assim, o mestre está falando que o mandamento maior é esse. Dava uma confusão. Então, para não dar confusão, ele diz assim, amarás o teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E amarás o próximo como a si mesmo. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amor. Então ele classificou como uma nova proposta. E essa proposta, né, de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, é onde nós vamos fazer o quê? Através das orações, realizar isso. A prece é um ato de amor. A prece é uma ação do amor. Então será que não? Podemos fazer a prece então para que a gente possa também o quê? Agradecer. Quando a gente acorda, precisamos agradecer pelo dia que chega. Ou será que a gente vai falar assim, né, Gi, olha, tem uma prova hoje. Nossa!
Temos o quê? O dia que... aquele que tem uma pauta complicada. Mas vou atender aquela pessoa bem hoje, está marcado. Agradecer a Deus, porque nós retornamos do mundo do plano espiritual. Durante a noite a gente vai se deslocar, a gente vai fazer um refrigério com os irmãos melhores, com o nosso anjo de guarda. E quando a gente volta, obrigado, Senhor. Mesmo com a dor do reumatismo nas costas, eu estou em pé. Não é? E agora eu vou o quê? Para a luta. Terminamos hoje, vai chegar lá na hora de dormir, agradeça pelo dia. Que dia de leão, hein? Tudo bem, olha só, agradeça. Porque foi mais uma frase que foi nos permitida para quê? Para a evolução. Manuel Filomeno de Miranda, ele disse que nós planejamos tudo no plano espiritual. E aqui a gente aplica para a evolução. Lá a gente vai planejar, estudar. Lá também nós evoluímos dentro de um contexto, claro. Mas aqui onde é o eixo principal. A reparação dos atos transatos, hoje nós estamos fazendo a reparação. E será que a gente não tem quantas coisas para trás para arrumar? Mas a gente tem apenas uma parte, uma parcela. Então na prece, peça a força moral para ter a coragem moral para o enfrentamento. Então fazendo um pedido, precisamos pedir, mas por que devemos eleger? Não devemos fazer pedidos assim que não cabem, como ganhar na loteria, Isso não cabe, como ter a sorte grande, conforme está lá nas escrituras dos Espíritos trazem. Isso não cabe. A saúde podemos pedir, porque se for o termo para a cura, estaremos livres dela. Mas precisamos entender a saúde. Porque quando a gente tem a doença no corpo físico, é a saúde da alma. E a gente, eu estou dizendo que a gente não deve o quê? Procurar toda a assistência médica, todos os aparatos necessários para que a gente possa ter uma vida mais do que sem dor, como não? Porque existe toda essa ciência. Mas a gente deve pedir o quê? Fazer o melhor diante daquela dificuldade. Porque o fardo, o quê? É proporcional àquilo que a gente pode. Só que, ao invés da gente ter aquele fardo que a gente consegue carregar, estar mais aqui, de uma certa maneira equilibrado com ele, a gente começa a colocar mais o quê? Mais graveto. E o bicho vai ficando pesado. Por quê? Dentro das minhas ações, eu já estou o quê? Realizando a colheita. Então a gente precisa entender essa forma. Então, a prece a gente pode fazer para um ente querido que está no plano espiritual. Porque pelo pensamento a gente se liga a ele. E todo pensamento chega. E aquele irmão que recebe esse pensamento através da prece, ele vai ser sensibilizado. O amor é um vetor. A gente o quê? Impulsiona. Naturalmente a gente impulsiona. E vai chegar até aquele ser espiritual que está lá no mundo espiritual. Se ele estiver pronto para receber, isso vai ser de uma valia muito maior ainda. Mas às vezes ele não está pronto. Mas a sua sensibilização por ele vai passar como uma brisa. Ele vai ter o quê? Ele vai ter pelo menos um flash, um despertar assim, porque alguém fez uma caridade através da prece. O pensamento, ele vai percorrer todo esse universo. Emmanuel diz assim: toca uma rosa, mexe na lua. A ciência, há pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás, acho que nem isso, mostrou que todo átomo que mexemos aqui, o universo responde. Mas Emmanuel falou já em 1930, lá na China, mais ou menos. Então a gente precisa entender que essa alma, esse espírito, ele tem um poder que a gente nem imagina. A gente está retido ainda numa vestimenta desta que nos exige muito.
pelo aspecto fisiológico. Mas não podemos estar no automatismo biológico, porque senão a gente fica. Quando vê, nós já vamos passando o quê? Um tempo de existência física, esta aula que está agora, e aí passou. Hoje é dia 25 de novembro, mais um mês de Natal. 2019 já está quase indo embora. Alguém diz assim, graças a Deus, sim, mas vai começar o outro. Né? Você vai mudar o calendário, mas como é que eu estou? Será que eu mudei? Então a gente precisa o quê? Fazer realmente uma lógica em nossa vida. Esta prece, ela pode também ser dirigida para o outro encarnado, pelo pensamento. E os missionários, ou os emissários divinos, leva. A prece é valiosa, né? Porque quando Jesus fala da prece, ele coloca em todo o eixo do seu dia. E ele ensina então o Pai Nosso. Antes de eu falar do Pai Nosso que ele ensinou, Jesus, quando estava para ser entregue, né, aqueles emissários dos sacerdotes daquela época, ele está lá nas oliveiras, né, e diz a João, a Pedro e a Tiago: você espera aqui que eu vou fazer uma prece. Ore e vigie. Então Jesus se afasta um pouco e começa a fazer uma prece. Mas depois que ele faz uma prece, volta um pouco para conversar com eles. Cadê eles? Dormindo. Oh, não pode dormir, não disse para orar e vigiar. Eles acordam assustados. Vou de novo. Aí vai fazer a prece. Volta de novo. Orar e vigiai. Aí nesse momento ele volta. Aí chega Judas para entregar. E Jesus pergunta: então, sempre nós temos a oportunidade. Sempre. Sempre. Porque os dois atributos principais nossos da alma é o quê? Pensamento e vontade. Diferentemente do desejo. Vontade não é desejo, porque vontade é ação. O desejo é você desejar mesmo. E é uma parte do cérebro que também faz a questão do desejo. Então assim, eu desejo fazer tal coisa. Ah, mas agora eu não quero. Não é? Eu desejo ler essa obra. Ah, mas eu vou deixar ela mais tarde. Não estou com vontade agora. Então quando Judas chega até o mestre e lhe diz: amigo, aqui veio. Não dava tempo? Na prece que o mestre faz do morto, está lá na obra Boa Nova, do irmão X, né? Através de Chico. Lá nesta prece, Jesus agradece muito ao Pai pela vida, pelo conhecimento de toda a evolução que ele fez até aquele dia. Jesus reporta ao Pai com muito amor, com muita gratidão, com muito respeito, com muita glorificação, agradecendo ao Pai por ele ter conseguido entender toda essa jornada evolutiva até hoje. Pedindo ao Pai que também possa o quê? Fazer com que todas as criaturas da Terra, ou seja, os irmãos, né, pudessem o quê? Também ir para esse processo mais rápido possível de entendimento. Então Jesus é amor, né? Ele define desta forma. João, ele fica pensativo, porque ele dormiu quando o mestre pediu para que não pudesse dormir, não era para dormir. E este irmão levou na sua consciência por muitos anos a culpa.
E às vezes a gente traz conosco a culpabilidade. A culpabilidade de muitas vezes não fazermos o quê? Aquilo que a gente deve fazer. Porque quando a gente volta ao plano espiritual, a gente vai realmente captar isso. E aí a gente reencarna, trazendo o quê? As dores mais profundas. Mas Jesus se reporta depois a João, dizendo a ele, não se preocupe, isso é natural. Isso é natural ainda, muitas vezes, do posicionamento íntimo. E mesmo porque aquilo que era para acontecer, não era para, de uma certa maneira, para que vocês pudessem presenciar. Então, por trás disso tem muito valor para a gente poder entender. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, o Pai Nosso é a oração, a prece mais completa que tem. Quando ele começa, Pai Nosso que estás nos céus, ele está o quê? Glorificando ao Pai. Que está onde? Numa dimensão diferente daqui, no céu. Que o céu sempre para nós é o quê? É o lugar melhor do mundo. Todo mundo quer ir para o céu, sim? Não é verdade? Ué, se alguém perguntar se quer ir para o céu, eu quero. Ué, mas como que você faz? Agora não. Como que você faz? Eu preciso fazer o quê? Uma construção para chegar nesse céu. Não há nenhuma senha. Mas há o quê? Há, de uma certa maneira, a chave. E nos está com São Pedro. Essa chave é o quê? É nós fazermos o quê? A caridade. Porque o céu está aqui, ó. Aqui está o céu, aqui está o tempo. Porque aqui estaria em equilíbrio. Em desequilíbrio eu não estou nunca no céu. Então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Se reportando assim, com humildade àquele que nos cria, aquele que é o quê? Muito maior do que nós. Seja feito, venha a nós o vosso reino, mostrando que naquela dimensão a gente quer que venha aqui. Então a gente está sendo humilde, saindo das nossas bases para se reportar na vertical com o Criador. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, esse Pai Nosso tem que ser o quê? Autêntico. A gente não pode balbuciar e falar assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Meu Deus, por que isso agora? Não dá conta. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, além do trabalho, a possibilidade da alimentação do corpo físico. Jesus foi muito claro quando a gente está pedindo ao Pai todo o recurso necessário para a nossa caminhada. Perdoai as nossas ofensas, porque quem não ofende a lei maior? É a lei de amor. Não é? Tudo que é contra a lei do amor é o que? O desrespeito. A gente está o quê? Saindo da lei. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem nos ofendido. É proporção. É uma lei de causa e efeito. Eu estou dizendo ao Pai, me perdoa aí, à medida que eu perdoar. Se eu não perdoar aqui, ó, estou tranquilo, isso aqui o Senhor está certo. E depois, fugir. Assim como nós cuidamos de Deus. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. É assim. Não deixeis de cair em tentação. A tentação está onde? Está lá fora ou está aqui dentro? Porque o André Luiz diz assim, tudo sai daqui e a espiritualidade trabalha. Então eu posso ter tudo aqui para que eu possa fazer o melhor ou uma complicação para mim. Isso não está me atentando ou tentando. Por quê? Porque eu domino isso. Então qualquer vício, qualquer dificuldade moral, qualquer condição que é contada dentro do amor, se eu já consigo me controlar, isso não vai me causar mudança, porque a tentação não sai daqui. Então, a tentação
Eu sempre comparo assim, coloco 2 bandejas de salgadinho e docinho. Tá certo? Todo mundo está servido. E aí? Onde é que está? Tem gente que gosta desse salgadinho, tem gente que gosta desse. O gostar está onde? É daqui para lá, ou de lá para cá? É de lá para cá. Então a gente deve o quê? Saber compreender essa prece. Uma das vezes que nós estávamos num lugar fazendo um evangelho no lar, no lar, uma pessoa começou a fazer a prática a prece do Pai Nosso, e quando foi voluntariamente pedido para fazer, ela falou, eu faço. Quando chegou para pedir o perdão, ela falou, não consigo mais para frente. Não consigo. Essa prece era autêntica. Era autêntica. E essa autenticidade a gente precisa trazer em nós. Porque a gente não pode mais ficar o quê? Enganando, de uma certa forma, a lei maior. Porque a cada um segundo a sua obra, Jesus diz. E a gente precisa realizar o melhor para nós. Assim, compreendemos que a prece é de um valor inestimável para que a gente possa estar em contato com aqueles que nos amam. Principalmente ao Pai, que nos criou. E por misericórdia estamos numa reencarnação. Com as dificuldades menores ou maiores. Nosso querido irmão Manuel Flamengo de Miranda diz assim: há renascimentos dolorosos, porque é uma lei de causa e efeito, mas que a gente possa ter a coragem moral para enfrentar. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, entendimento e, sobretudo, o quê? A compreensão dessa lei que é de amor.